Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NSC com vocês. Rapaziada, duas bombas no time do Remo, tá? E aí você pode interpretar de duas maneiras. Ou uma bomba mesmo em termos de informação, né? Informação bombástica, ou uma bomba mesmo de ruim. E aí você que sabe. Eu já dei minha opinião aqui sobre isso. Agora eu vou trazer aqui as informações, porque a gente fica dando opinião aqui, a galera acha que a gente tá torcendo contra, né? Então, vou trazer aqui a informação para vocês e eu quero que vocês dissertem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Esse vídeo aqui, galera, tem um patrocínio da minha amiga Lu. Se você está procurando aí o melhor açaí de Belém da região, entre em contato com a Lu, tá? Entre em contato com a Lu aí para você comprar o seu açaí. Lembrando, tá? Dizendo lá que é inscrito no canal, você tem desconto. Então não esquece. Chegou lá na Lu, diz que é inscrito no canal que você tem desconto aqui no canal. Aqui por ser inscrito no Legado Azulino, tá? Rapaziada, não se esquece também de se inscrever no nosso canal, é importante, hype esse vídeo, cara. Se você puder hypar aí, hype esse vídeo. E mais importante ainda, compartilha se você gostar, tá bom? Pro YouTube recomendar aí para mais torcedores do Clube do Remo, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, primeiramente, bora começar falando aqui sobre Maurício Garcês. Mais uma vez, essa informação, né, de que esse jogador estaria no radar do Clube do Remo. Já duas vezes, esse jogador, de uma certa maneira, desrespeitou a instituição. Eu já falei aqui sobre isso, né, até dei minha opinião aqui para vocês sobre a chegada do Garcês. Mas as informações que chegaram para mim aí é que há negociações e há negociações avançadas com esse atacante para que ele possa vestir a camisa do Remo. Eu faria o seguinte se eu fosse diretoria. Eu vou dar apenas uma ideia, eu quero saber sua opinião sobre o Garcês, tá? Você contrataria ele? É bom jogador. Não vou dizer que não. Acho até ele hoje mais útil que o Aleph Manga que o Clube do Remo contratou, tá? Mas se a gente for mesmo contratar o Garcês, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, ele teria que vir a público se retratar numa entrevista coletiva. E segundo, deem a camisa 25 para esse jogador. Porque a 33 já tem nome, já tem dono, né? E ele não é digno de usar a 33. 33 é só mesmo para quem veste a camisa do clube, como o Diego Hernandes. Mas ele é digno de usar uma camisa, a 25, em homenagem à temporada maravilhosa do time que ele jogou, né? Que é a Mucura. Então, meu amigo, se forem contratar ele mesmo, já tem aqui uma sugestão de camisa pro Garcês. E eu vou apoiar ele do mesmo jeito que eu vou apoiar o Aleph Manga, tá? Com a camisa do Remo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai jogar no Remo, a gente vai torcer pro Remo, não tem problema nenhum. Agora, deem a camisa 25. Em homenagem ao ano maravilhoso do Remo, né? Em homenagem ao ano tenebroso da Mucura, que foi 2025, que viu seu rival subir para a Série A, foi rebaixada moralmente pelo seu rival, inclusive o Garcês fazia parte desse time. E claro, em homenagem à lanterna da competição. Isso aí vai ficar marcado pro resto da história de vocês, meus amigos mucurentos, tá? Não esqueçam disso. Vocês não, na verdade, vocês nem têm história, né? Vocês vivem de duas temporadas, que é justamente a Copa dos Campeões e a Série B que vocês ganharam. Só. Vocês não tem mais nada. Ah, o Remo não tem título, N. É uma pena, né? Que vocês não tenham... Vocês falam que o Remo ficou 7 anos sem divisão, pô. Eu vou discutir com o cara que fala isso, que é referente a títulos. O Remo não só tem títulos, como foi um clube de 2 décadas, 70 e 90. Se vocês ficarem falando muito, eu vou falar do tabu lá de 90. Vocês ficarem questionando muito isso. Ah, mas o Remo não tem título. Que título que a Mucura tem? Campeonato extinto? Então, vocês estão numa situação muito complicada, cara. Que vocês falando, vocês já estão errados ainda. Então, fiquem bem quietos, tá? Bem quietos aí, porque já tô cansado de humilhar vocês assim, o ano todo. Então, deixa passar um ano aqui, né? Terminar o ano. Ano que vem tem campeonato paraense. Vocês com um time aí maravilhoso de Série C. E a gente inicialmente com um time de Série B, né? Vamos estar uma divisão acima, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos lá. Falamos do Garcês, agora bora falar sobre o treinador, né? Léo Condé. É um nome que ecoa nos bastidores do Clube do Remo. Eu contrataria. O N, tá maluco contratar o Léo Condé? O cara acabou de ser rebaixado.
acabou de ser rebaixado pelo Ceará. Eu acho que ele foi mais rebaixado por uma questão mesmo de confiança, autoconfiança, que você não pode ter numa Série A. O Ceará fez uma campanha tranquila na competição e acabou se embananando desde a derrota do Inter. Se o Ceará ganha o Inter, o Ceará tinha escapado. Não venceu o Inter dentro de casa. Perdeu e foi rebaixado porque pegou Palmeiras e Flamengo. Se tivesse pegado uma tabela mais tranquila, como o Santos, por exemplo, pegou, não teria sido rebaixado. Porque o time do Léo Condé jogava bem. Era um time que tinha ali um padrão tático. Era um treinador que subiu o Ceará, basicamente semelhante como o Guto subiu o Remo, né? Na verdade, cara, o planejamento do Remo deveria permanecer o Guto Ferreira. Muita gente fala, mas ele não é técnico de Série A. O treineiro treinou vários times na Série A, pô. Não existe esse papo de técnico na Série A. O Guto Ferreira tinha uma questão no Remo que eu acho que um novo treinador não vai ter, que é justamente conhecer o clube, conhecer as instalações, conhecer ali a falta, né, de estrutura que o clube tem, mesmo assim trabalhar, conseguir extrair o máximo dos jogadores. Eu também entendo que o Guto é um técnico de tiro curto, né? Mas eu permaneceria com ele para o ano que vem. A diretoria optou por não permanecer e agora o nome do Léo Condé aparece aí como uma opção para treinar o clube do Remo. O Remo tem pouco tempo, mais uma vez falando, né? O Remo tem pouco tempo para montagem do elenco, para montagem ali do plantel que vai representar o clube na Série A do ano que vem. E nós sabemos que é muito difícil contratar numa Série A. A gente achou que seria mais fácil, né? Mas não é, gente. É mais difícil do que quando você está numa Série C. Sabe por quê? Porque você pode contratar na Série C e errar. Você pode errar numa Série C, inicialmente falando. Você pode trazer e errar. O que você não pode errar numa Série A? Principalmente no formato da Série A, que já começa no início do ano. Então, há uma dificuldade muito grande para efetuar contratações, né? A gente está vendo aí que o clube está batendo muito cabeça referente a essas contratações de atletas aí para o ano que vem. Mas vai ter que contratar, vai ter que ter um planejamento certeiro. Marcos Braz vai ter que trabalhar, porque ano que vem a gente tem competições aí, muitas competições, né? São 6 competições que o clube do Remo vai disputar no ano que vem. Já tem um título agora no dia 17, que vai disputar com o Águia de Marabá, que já está se preparando para esse confronto contra o Remo. O Águia sabe que é ali um azarão daqueles bem grande nesse confronto, mas futebol é futebol. Se o Remo não chegar ali bem montado, bem estruturado, vai ter dificuldade para ganhar esse primeiro título aí dentro de casa. Bom, bora falar agora aqui sobre o Pedro Raul, né? Vamos falar um pouco aqui do Pedro Raul, porque hoje a galera aí da mídia, né, principalmente dos jornalistas, falaram que é um nome que o Clube do Remo está buscando no mercado. Pedro Raul, centroavante do Ceará. Inclusive, eu acho um bom jogador pro Remo, tá? Se você for pegar na balança ali, é um bom centroavante. Só que é um centroavante paradão, né? É aquele centroavante que ele não vai ter velocidade para puxar contra-ataque. Você não espera isso do Pedro Raul, mas você espera um jogo muito posicional dele, de cruzamentos na área. Ele é um cara muito bom na bola aérea, né? E é um jogador que interessa aí a diretoria do Clube do Remo. Seria o primeiro reforço, de fato, de Série A que o Clube do Remo contrataria, caso anunciasse o Pedro Raul. Porque o Remo ainda está em negociações com o Matheus Bianchi, né, o meia aí que a gente falou recentemente. O jogador, inclusive, já tem um pré-contrato com o Clube do Remo e o Clube do Remo pode buscar a contratação desse meia que estava no Mirassol. Um outro jogador também que pode pintar no Clube do Remo é o Felipe Jonathan, lateral esquerdo que pertence ao Fortaleza e estava emprestado ao Mirassol. Lá ele não teve tantas oportunidades porque o Reinaldo tomou conta da posição. E aí você tem ali a possibilidade de voltar para a Série A jogando no Clube do Remo. Felipe Jonathan estreou muito bem, saiu muito bem da base, foi para o Santos, né? Jogou muito bem, mas acabou tendo uma queda de rendimento na sua carreira. Mas quem sabe no Remo ele não pode recuperar o seu futebol. A gente espera muito que isso aconteça. É mais um jogador que o Clube do Remo está interessado para o ano que vem. Pedro Raul, né, não vou dar, já falei aqui sobre a situação do Pedro Raul, sobre como ele joga, eu não vou dar minha opinião aqui referente à contratação dele. Só quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Pedro Raul é um bom reforço para o ano que vem? Ele vai resolver o nosso problema
que a gente já tem muitos anos, né, de um bom centroavante vestindo a camisa do Remo. Lembrando, a gente teve o artilheiro esse ano, que foi o Pedro Rocha. Mas ele não jogou de centroavante, ele jogou de ponta. Inclusive no último jogo, quando ele se destacou de novo, ele jogou na ponta, né? É uma coisa bem interessante, né? Porque o Pedro Rocha, quando ele jogou centralizado mesmo, como um homem de referência, ele não conseguia jogar bem. Ele não conseguia fazer gols. Foi só o Guto Ferreira colocar o João Pedro no meio, como centroavante, e deslocar o Pedro Rocha novamente para a esquerda. O cara fez gol e deu 2 assistências, né? Então é aquilo, né? Um cara que atuou muito pelo lado do campo, mas não foi o centroavante, o homem gol do Remo. Temos inclusive o João Pedro hoje no elenco, o cara que nessa reta final aí fez gols importantes pra gente. O João Pedro fez o gol contra o Avaí, né? Fez o gol lá contra o Cuiabá, quando o Remo tava numa situação bem complicada, né? Ali tomando uma pressão absurda do Cuiabá. E fez 2 gols contra a equipe do Goiás, que deram um acesso pro clube do Remo. Mas o clube do Remo tem que buscar um centroavante de respeito. E aí, o Pedro Raul seria esse jogador? Né? Vamos acompanhar aí, vamos ver como vai se desenrolar essa história. Camutanga e Renato Kaiser dificilmente vêm para Belém. Principalmente o Camutanga, que é uma peça importante lá no Vitória, e o Vitória quer contar com ele para o ano que vem. O Renato Kaiser é até um jogador negociável, porém o Vitória deve dificultar muito a chegada dele em Belém. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.